Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a nossa aula de hoje, vou deixar esse vídeo com um breve resumo do que foi falado. A nossa aula foi sobre inequações, do primeiro e do segundo grau. Inequações são sentenças matemáticas que possuem desigualdade. As inequações do primeiro grau com uma variável podem ser descritas das seguintes formas, desde que o A pertença ao conjunto dos números reais asterisco, ou seja, o A ele pode ser qualquer valor do conjunto dos números reais, exceto o zero. A tem que ser diferente de zero. E B pertence ao conjunto dos números reais. A mais B maior do que zero. A mais B maior ou igual a zero, A mais B menor do que zero e A mais B menor ou igual a zero. Nós temos sistemas de inequações no primeiro grau. Resolver um sistema de inequações na variável x significa determinar valores para x que satisfaçam simultaneamente todas as inequações que compõem o sistema. Temos aqui um exemplo de um sistema de inequações com duas inequações. A primeira inequação, 4x menos 7 maior do que 13, e a segunda inequação, menos 3x mais 5 maior ou igual a menos 25. Vamos resolver cada uma dessas inequações separadamente e guardar o resultado. Resolvendo a primeira inequação, 4x menos 7 maior do que 13, temos que, passando 7 para o outro lado, 4x maior do que 20, então x é maior do que 5. Guardo esse primeiro resultado. 3x menos 3x mais 5 maior ou igual a menos 25. Então, menos 3x é maior ou igual a menos 30. Multiplicando todo mundo por menos 1, a gente troca o sinal do menos 3x do menos 30 e inverte o sinal da desigualdade. Então, 3x é menor ou igual a 30. Isso gera para a gente o resultado de que x tem que ser menor ou igual a 10. Agora, nós vamos fazer a interseção desses dois resultados. Temos na primeira reta que o x ele tem que ser maior do que 5. A bolinha aberta no 5 representa que o x ele não pode ser igual a 5, simplesmente maior do que 5. E temos o segundo resultado, que x ele é menor ou igual a 10. A bolinha fechada representa que o x ele pode ser 10, pelo sinal menor ou igual. A interseção gera para a gente que o resultado está entre 5 e 10, com a bolinha aberta no 5, ou seja, o 5 não faz parte do resultado, e com a bolinha fechada em 10, ou seja, o 10 ele faz parte do resultado. Então, a solução gera para a gente valores de x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que 5 é menor do que x, que é menor ou igual a 10. Inequações simultâneas do primeiro grau são sentenças matemáticas abertas com mais de uma desigualdade. Para resolver essas inequações simultâneas, basta decompô-las em inequações com apenas uma desigualdade. E com essas novas inequações, a gente monta um sistema de inequações e resolve o sistema, como foi falado anteriormente, da seguinte forma. Determinar o conjunto solução de 2 menor ou igual a 3x mais 5, que é menor que 2x mais 3. Vou montar essa primeira sentença, 2x menor ou igual a 3x mais 5, e a segunda sentença, 3x mais 5 é menor que 2x mais 10. Montei um sistema com as duas sentenças, com as duas inequações, e vou resolver as duas inequações separadamente. Então, 2 menor ou igual a 3x mais 5. 3x é maior ou igual a menos 3, então x é maior ou igual a menos 1. Guardo esse resultado. 3x mais 5 menor que 2x mais 10. Isso gera para a gente como resultado x menor do que 5. Vou fazer a interseção desses dois resultados. Aqui temos que o x ele é maior ou igual a menos 1 e o x ele é menor do que 5. A interseção gera para a gente
que x está entre menos 1 e 5, com a bolinha fechada em menos 1 e a bolinha aberta em 5. Então, a solução x pertence a R, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor do que 5. Temos também inequação produto. Inequação produto é toda inequação cujo primeiro membro é composto de um produto de duas ou mais funções. Numa inequação produto do primeiro grau, cada um dos fatores desse produto é uma função polinomial do primeiro grau. Da seguinte forma, quero determinar o conjunto solução de 2x mais 4, que multiplica menos x mais 5, que multiplica x mais 1, e isso tudo tem que ser menor ou igual a zero. Vou pegar cada um dos fatores do primeiro membro e separá-los em funções, da seguinte forma. Vou falar aqui, f de x é 2x mais 4, g de x é menos x mais 5 e h de x é x mais 1. E vou estudar o sinal de cada uma dessas funções separadamente. Então, f de x igual a 2x mais 4 tem como raiz x igual a menos 2, por a ser positivo, antes de menos 2 a função é negativa, após menos 2 a função é positiva. Esse estudo de sinal foi feito na aula passada. Vocês podem voltar no vídeo da aula passada e verificar como é feito esse estudo do sinal. A função g de x igual a menos x mais 5 tem como raiz x igual a 5. O a ele é negativo, o a é menos 1. Antes de 5, a função ela é positiva e após 5, a função ela é negativa. Essa é uma função decrescente. E, finalmente, h de x igual a x mais 1 tem como raiz x igual a menos 1. Então, é uma função crescente, porque o a é positivo. Antes de menos 1, a função ela é negativa. Após o menos 1, a função ela é positiva. Agora, eu vou fazer o estudo do sinal de forma que f de x vezes g de x vezes h de x sejam menores ou iguais a zero. Então, coloquei a função f de x com o respectivo sinal, a função g de x com o respectivo sinal e a função h de x com o respectivo sinal. Então, a função f de x, que tinha raiz menos 2, antes da raiz negativo, depois da raiz positivo. Função g de x, que tinha raiz 5, antes da raiz positivo, depois da raiz negativo. E a função h de x, que tinha raiz menos 1, antes da raiz negativa, após a raiz positiva. Vou separar os intervalos e fazer o conjugado do sinal. Negativo com negativo, isso dá um resultado positivo. Positivo com negativo, resultado negativo. Positivo, o resultado é positivo. Positivo com positivo, o resultado é negativo. O resultado que interessa para mim são valores negativos ou iguais a zero. Então, nós temos entre menos 2 e menos 1 e acima de 5. Então, a solução é um intervalo fechado entre menos 2 e menos 1 e união com 5 até infinito. A bolinha fechada em menos 2, menos 1 e 5 significa que o resultado ele pode ser menor ou igual a zero. Então, o fato daqui ser igual a zero faz com que as bolinhas em 2, menos 1 e 5 sejam fechadas. Temos também inequação quociente. Inequação quociente é toda inequação que possui um membro composto de um quociente de duas ou mais funções. Numa inequação quociente do primeiro grau, tanto o numerador como o denominador são funções polinomiais do primeiro grau. O raciocínio é semelhante da inequação produto, só que agora ele é um quociente. Então, eu tenho uma função 3x mais 12 dividido por menos 2x mais 6 e eu quero que isso tudo gere para mim um resultado maior ou igual a zero. Então, eu vou separar o numerador em uma função, f de x igual a 3x mais 12 e g de x igual a menos 2x mais 6. Vou fazer o estudo do sinal dessas funções separadamente. Então, f de x é 3x mais 12,
A raiz é menos 4, essa função ela é crescente, porque o a ele é maior do que zero. Então, antes de menos 4, a função é negativa. Após menos 4, a função ela é negativa. G de x igual a menos 2x mais 6. Isso tem como raiz o número 3. A função ela é decrescente, porque o a é negativo. Então, antes de 3, a função ela é positiva e após o 3, a função ela é negativa. Notem que aqui no 3 a bolinha está fechada, aberta. Por que a bolinha está aberta aqui? Porque essa função ela está no denominador e o denominador não pode ser igual a zero. Então, por esse fato, o zero ele não entra no nosso resultado, porque se ele entrar, ele vai invalidar a nossa inequação quociente, tornando ela indeterminada. Vou fazer o estudo do sinal. Então, coloco aqui f de x, que tem raiz menos 4, antes da raiz negativa, após a raiz positiva. Aqui temos a função g de x, que tem a raiz 3, antes da raiz positiva, após a raiz negativa. Fazendo o estudo do sinal, temos que negativo com positivo gera um valor negativo, positivo com positivo, positivo, positivo com negativo, negativo. Lembrando que o menos 3, a bolinha está aberta, porque é uma raiz da função do denominador. E o denominador não pode ser igual a zero. Então, se eu quero a função num local que seja maior ou igual a zero, é de menos 4 a 3. Então, a solução é o intervalo fechado em menos 4 até 3 aberto. Com isso, eu finalizo a parte de inequação do primeiro grau. Me coloco à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigada.